Oi, oi, oi! Eu sou a Simone, tô aqui na Ateliê Jurubeba e hoje eu vim realizar um pedido das meninas lá do grupo Bolsa Terapia do WhatsApp. Elas me pediram muito para fazer este modelo de pochete. Gente, essa pochete tá super em alta, essa com fechamento assim, ó, com mosquetão. É linda, é prática, o tamanho dela tá demais, tá fantástico, cabe coisa demais aqui dentro. Só que esse daqui é só o protótipo, eu só fiz esse para ver se as medidas tinham batido. Bateu, ficou linda, então hoje nós vamos fazer a peça original, a real, a deslumbrante, a que vai ficar marcada na vida de vocês. Então não perca essa aula porque a pochete de hoje vai ficar muito rica, muito linda. Então vamos assistir porque os detalhes que eu vou mostrar, todos os detalhes, vai ficar uma aula bem legal. Então, atendendo ao pedido das minhas amigas, vamos assistir a aula toda e eu quero seu like, hein? Vamos lá. Primeiro, vou apresentar os moldes para você. O molde do espelho é esse daqui. Aqui, para você, vai estar escrito assim, ó, dobra do tecido, tá? Para você saber que aqui é o meio. Porque esse molde vai dar 35 centímetros, não cabe numa folha A4. Então, eu fiz meio molde. Esse quadrinho aqui é para você conferir se ele realmente está com 3x3 depois que você acabar de imprimir todas as folhas. Esse quadrinho tem que dar 3x3 exato, não pode dar 2,9 por 2,9, não pode, tá? Tem que ser 3x3, por isso eu falo, impressão em folha A4 tamanho real, você tem que selecionar lá na preferências da impressora, que é tamanho real, tá bom? Aí esse quadrinho é para conferência, se esse quadrinho tiver certo, todo molde vai estar tamanho certo, tá? Então, esse daqui é meio molde da parte da frente, ele tem essa abertura aqui, ó, que é onde a gente vai colocar o zíper, tá? Aí, para essa parte, a gente também vai ter esse acabamento aqui, que é a moldura do caminho do zíper. Essa moldura também é meio, então aqui para você vai estar escrito dobra o tecido, e aqui vai ser a moldura que a gente vai encaixar aqui, ó. E é onde a gente vai colocar a nossa logo também. Então aqui a gente encaixa a nossa logo, ou a personalização do cliente, você escolhe. Esse daqui é o molde das costas e do fundo. Você pode usar também como molde das costas e parte de cima. Eu vou preferir deixar sem costura no fundo. Se você preferir deixar sem costura em cima, é o mesmo molde, dá na mesma, tá? E esse daqui, pra mim, eu considerei o molde do fundo, mas você pode colocar ele como molde da parte de cima. Não, pra mim ele vai ser molde da parte de cima, que eu prefiro que a parte de cima fique mais estruturadinha. Mas você pode colocar o contrário, assim, tá? Então, você vai cortar no principal, você vai cortar uma vez de cada, assim. Pro forro, você vai cortar os dois juntos. Eu vou te mostrar como que faz, tá? Daqui a pouco. A gente também tem esse molde aqui, que é da alça. Então, é um molde para acabamento da alça, você vai ver como que é, 4 centímetros. A gente vai usar a alça de 4 centímetros para essa pochete, porque ela é muito chiquetérrima, ela precisa chamar mais atenção. E esse daqui é os dois tirantezinhos que a gente vai colocar nas laterais, porque a alça é removível. Então, esse daqui são dois para acabamento da alça e esse aqui são dois pro tirante, tá bom? Vou te mostrar, então, o material já recortado, pra você entender melhor esse molde. Aqui, ó, é o que eu vou considerar fundo e costas, tá? Então, eu cortei uma vez nele, eu tô usando aqui o croco branco, olha que lindo. O croco branco, ele é um PVC, olha o fundo dele é de TNT, tá vendo? Não é um material muito forte, mas pra uma pochete ele é ótimo. Eu não vou precisar estruturar. Essa daqui é a frente, tá vendo o tamanho dela? Não ia caber em folha A4, então eu fiz meio molde por causa disso. Aí ela já tem aqui a abertura do zíper, tá? O acabamento para ele, nós vamos colocar aqui a etiqueta juntos, nós vamos colocar nossa logo aqui juntos. E ele vai vir aqui, ó, como acabamento. É mais um detalhe, para ter uma costura a mais aqui, tá? E ficar um detalhe bonito na bolsa. Você pode fazer de cor diferente também, se você preferir. Essa daqui vai ser a minha parte de cima, a minha tampa. Então, também cortei aqui no principal. Já o forro, pra frente eu corto o forro assim mesmo, ó. Eu tô usando bagum como forro. Pra frente eu corto o forro inteiro, tá vendo? No molde mesmo. Mas pras costas, eu já vou cortar ele de uma vez só. Eu não vou cortar ele de 2 vezes, costurar, pra não ficar essa costura lá dentro. Então, o que que eu fiz com o molde pra poder cortar o forro? Eu juntei este com este, transpassei mais ou menos 1 centímetro, ó. Transpassei mais ou menos 1 centímetro, coloquei em cima do bagum e desenhei. Dessa forma, ele já simulou a costura que vai ter nessas duas partes dentro dela. Essas duas partes não vai ter uma costura para emendar uma na outra? Essa costura é boa que ela dá uma estrutura do lado de fora, mas para o forro não precisa. Então, eu transpassei mais ou menos 1 centímetro, esse desse,
transpassei e desenhei o molde para simular que já foi costurado e fica assim o forro inteiro. A gente também vai usar um forrinho de 25 por 25 para poder criar o bolso interno, tá? Que essa pochete tem um bolso interno. Ela do lado de fora já tem um bolso, mas do lado de dentro ela tem um bolso interno. Então a gente vai ter aqui, ó, 25 por 25 de bagum para fazer um forro para esse forro. Já até desenhei aqui, ó, um forro pro bolso desse forro. Já até desenhei aqui atrás, vou desenhar com vocês. Então, para forro são esses. Aí, para lateral, nós vamos usar, né, para acabamento da alça, nós vamos usar um mosquetinho, ó, esse daqui tem 1,5 centímetro, deixa eu conferir, 2 centímetros, e no molde, né, que a gente cortou aqui o acabamento, 2 vezes desse, ó, já com mosquetinho, só que eu ainda vou estruturar aqui com viés, tá? Não vai ficar assim, não. Vou estruturar com viés. E 2 vezes desse daqui para colocar as nossas meia argolas, tá bom? A gente vai usar também alça. Então, vai ser uma alça de 1 metro. Eu vou usar essa alça aqui de nylon, mas o ideal é você usar uma alça chique, tá? De 4 centímetros. Eu tô usando de nylon porque eu não tenho a chique aqui. Então, vou usar essa preta e você pode usar a alça chique que vai ficar muito melhor. 4 centímetros por 1 metro e mais 20 centímetros por 4, tá vendo? Ó? Uma de 4 com 20 centímetros. Eu vou usar zíper preto, tanto pro bolso de dentro quanto pro bolso de fora, para combinar com a alça. Zíper número 5. Vou usar, então, 2 cursores, que vai ter um bolso lá dentro e um bolso lá fora. Eu fiz esse cursor aqui de montana, ó. Eu peguei um cursor 333, apesar de não gostar do 333, mas é o único dourado que eu tinha. Eu tirei, eu quebrei, deixa eu ver se eu mostro aqui, ó. Eu quebrei essa parte, ó, com alicate e coloquei esse acabamentozinho nos dois. Tanto o bolso de dentro quanto o bolso de fora. Como que eu fiz isso? Eu fiz com palito de picolé. Fiz aqui na hora. Mas vocês sabem que eu faço muito na plota de recorte, quando eu vou fazer vários. Tem molde também pra vender, se você preferir. Mas um palito de picolé, tipo esses Magnum, sabe? Não precisa ser dessa marca. Esse mesmo não é dessa marca. Mas esses picolé arredondadinho, vem assim, nesse formato certinho pra fazer o cursor. Fica muito bom. Mais uma coisa que eu vou precisar é de um quadro de 4 centímetros e um regulador de 4 centímetros, que eu vou usar prata porque eu não tenho dourado aqui. Mas o certo era usar tudo dourado, já que eu tô fazendo com ferragem dourada, né? Então, vamos começar nossa peça. Eu acho que a gente pode começar pelas alças, para não perder o costume. Eu sempre começo pelas alças. Ah, não. Vamos começar colocando nossa etiqueta, tá? Vou te mostrar como que eu coloco a etiqueta. Então, ó, nessa parte aqui, que se coloca a etiqueta, eu vou colocar a minha de filme de recorte. Ó, eu já recortei aqui um filme de recorte dourado. Vou posicionar aqui o centro. Vou pegar uma caneta de aplicar strass, tá ligada, ó, já tá quente, deixei esquentando. Vou passar sobre as letras, no line. Eu não posso deixar a caneta encostar no meu sintético fora do line, tá? Então, eu deixei para colar aqui porque, enquanto a caneta esquentava, eu apresentava para vocês o material e porque vocês gostam, né, de ver como que eu apliquei, pra vocês verem que realmente é filme de recorte, que dá para fazer letras bem fininhas, detalhes bem delicados, cortando no filme. Então, agora eu tô fazendo minhas etiquetas assim. Ah, Simone, mas você não usa mais clichê? Gente, eu ainda tenho clichê das minhas etiquetas, também porque não tem como eu desfazer deles. Como é que eu vou vender o meu clichê das minhas etiquetas? Não tem jeito, né? Outra pessoa vai usar minha marca? Não vai. E segundo, porque se eu precisar um dia, eu tenho eles. Tem várias formas de usar. Mas eu vendi minha carimbadeira, porque eu depois comprei a Cricut, eu tô preferindo fazer minhas etiquetas na Cricut. Vendi a carimbadeira que estava parada, vendi os meus clichês alfabetos, todos os clichês que não são da minha logo, eu vendi todos. Porque eu não preciso mais. Agora eu tô fazendo minhas etiquetas sempre assim no filme de recorte. Aí eu faço de várias cores, de vários formatos. Eu personalizo a peça do jeito que eu quiser. Com a Cricut, eu não preciso mais dos clichês. Então, eu vendi. Ah, Simone, mas eu comprei porque você indicou. Gente, quando eu indiquei, era a melhor opção pra mim. Porque eu tinha era Scancut, e a Scancut não cortaria essas logos pequenininha. Ó, esse nome pequenininho, ó, ateliê pequenininho assim. Essas bolinhas do lado do JBB, olha. A Scan não corta isso. Então, agora eu consigo aplicar direitinho, cortando na Cricut. Então, assim, à medida que eu for achando coisas melhores, eu vou passando para vocês. Não é porque um dia eu indiquei o clichê
que eu vou continuar afirmando para você que é a melhor coisa. Eu acho muito lindo, sim, a personalização da etiqueta com clichê, eu acho bem artesanal, sabe? Mas com fita foil, por exemplo, não dura, o foil vai saindo com o tempo. Sem fita foil fica lindíssimo. Eu acho que sem fita foil fica mais bonito a profundidade, mas não é todo material que fica bom. Então tem essas coisinhas, né? Mas o meu prazer é eu mesma criar. Não tem alegria maior para mim do que eu mesma criar minhas etiquetas. Vou passar de novo a caneta com a manta de teflon em cima, porque na hora que eu tiro, a cola do line pode levantar ele um pouco. Então eu passo de novo com a manta de teflon para proteger, já que eu tirei o line. Aí nessa hora a gente não tá enxergando mais nada, né? Eu tenho aqui um pedaço de teflon, tá vendo? E tenho as mantas inteiras, que é para usar lá na prensa. Eu uso todas elas. Ó, tudo firme. Olha que bonito que ficou, gente. Olha, metálico. E vai ficar assim à frente. Aí eu já posso desligar minha canetinha, deixar ela esfriando com segurança em algum lugar aqui, onde não vai me queimar. Então, ó, etiqueta pronta. Vamos começar então agora pelas alças. Eu gosto de começar pelas alças pra gente ficar livre de alça, tá bom? Então, nós vamos deixar a alça pronta, apesar de que a alça é removível, poderia ser feita depois, mas eu gosto de fazer agora. Ó, eu vou usar aqui um viés bege pra você ver, tá? Pra você ver daí direitinho. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui uma cola de contato. Vou colar um viezinho aqui dentro para dar um reforço nessa alça. Vou colocar um bege para você ver melhor daí, tá? Pode passar a cola desse lado todo, não precisa ser só onde vai encostar o viés, não. Porque depois a gente vai precisar passar cola em tudo mesmo. Então, eu vou pegar esse, cadê o outro? Vamos preparar a alça para ela ficar forte. Porque esse material, igual eu te disse, é um PVC. PVC é frágil. Como é que eu vou fazer uma alça firme com PVC sem colocar uma sustentação? Então, eu tô usando aqui um viés de gorgurão. Nem é o de Boneon, é o de gorgurão, que ele é mais firme. Se só tiver o de Boneon, vai dar também. Mas eu, como eu tenho os dois, eu escolhi colocar um de gorgurão, que é mais forte, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colar ele aqui no meio. Olha o reforço que eu tô dando para essa alça. Ele é mais largo do que o caminho aqui, né? Que meu viés tem 2,5 e aqui é só 2. Então, eu vou dar um piquezinho aqui. Pra ele ficar na mesma espessura da minha alça, não aparecer aqui na lateral. Ó. Tá vendo aqui que ele tá sobrando, ó? Então, pra ele não sobrar, depois que eu colo, eu venho aqui e arremato. Ai, Simone, eu acho que só uma camada de viés é pouco, então põe 2 camadas de viés. Tá? Mas não dá pra você colocar nada mais grosso que isso aqui. Senão você vai ter que usar um prendedor muito grosso. Vai ter que usar com isso uma ferragem mais grossa, que eu tô usando de 2 centímetros, né, o mosquetão. Senão você teria que colocar um mosquetão de 4 centímetros, de 3 centímetros, aí tira a leveza da peça, sabe? Porque é uma pochete chique, né, de madame. Sabe aquelas madame moderna? Então, aí você coloca a ferragem. Aqui tem que virar, o mosquetão tem que ficar pra trás, pro lado direito. Isso, tá vendo? Agora eu vou, não vou juntar aqui ainda não. Agora eu vou preparar essas alças. Aqui também eu tenho que colocar, ó. Então, esses 2 tirantes aqui que eu vou colocar a meia argola, eu também tenho que preparar ele com viés dentro.
que acontece aqui nesses dois tirantes? Eles vão ficar nas laterais da bolsa para a hora que eu for prender o meu mosquetão. Ele pode ser menor. Eu tô usando ali de 2 centímetros. Deixa eu ver se é 2 ou 2,5. Tô usando de 2,5 que eu não tinha menor, mas pode ser menorzinho, tá? Pode ser de 2, pode ser de 1,5. Menos que 1,5 eu acho que é pouco demais. Mas de 2 eu acho que é o suficiente. O meu é de 2,5, que é o que eu tinha aqui. Ó, tô colocando gorgurão dentro também para dar reforço. Se o seu for menor do que esse meu aqui de 2,5, você pode dobrar esse aqui no meio, ele ficar mais fino. No meu caso, eu não vou dobrar porque já tá num tamanho bom, ó. Tá quase no tamanho exato, então só vou colocar assim. Olha. E no outro também já vou colocar a ferragem. E vou reservar esses dois aqui para depois costurar na bolsa. Eu não posso esquecer de jeito nenhum, às vezes a gente esquece de costurar esses dois prendedores. Não posso esquecer. Agora na alça, o que a gente vai fazer? Nessa alça maior, eu vou pegar aqui, ó, o meu regulador, vou passar a alça dentro do regulador e vou dar uma costurinha aqui. Então, ó, vou costurar com linha branca, gente, porque eu já troquei a linha para branco. E eu não vou trocar a linha só para fazer isso. Opa! Então, ó, tô costurando com nylon 40, mas poderia ser 60. Aqui na hora da alça, o ideal é você usar uma linha da cor da alça, tá? Eu já troquei para branco. Ô, Jesus! Ó, fiz uma costurinha aqui, prendendo o regulador. Nesse daqui, eu vou prender esse quadro. Só isso. Na hora que eu prender esse quadro, aqui eu posso passar cola nessas duas pontas. Do lado de dentro e do lado de fora, para eu poder prender aquele acabamento ali, ó. Deixar ele bem posicionado antes de costurar. Então, ó, vou prender um no outro. Eu já queimei essas pontas aqui, tá? Porque elas desfiam. Então, antes de passar a cola, você queima elas. E agora eu vou colocar dentro de um desses acabamentos. Eu escolho um dos dois. E como eu passei cola, eu posiciono bem certinho. E vou costurar. Eu posso costurar um quadrinho, posso costurar fazendo um X aqui no meio, tá? Retrocesso. Eu vou fazer o quadrinho para ficar mais forte. O X. Olha que bonito, né? Olha. Aí, nessa parte aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar essa parte aqui dentro, ó, dentro deste quadro e volto passando ele de novo dentro do regulador. Você lembra que ele tá costurado um lado aqui no regulador? Agora eu volto passando ele de novo dentro do regulador, ó. Olha o que eu fiz, ó. Tá vendo? E esse final aqui, eu vou colar o acabamento. Olha que alça legal, muito bonita a alça dessa pochete. Essa pochete é muito fácil, mas ela tem esses detalhes, assim, que a pessoa fica quebrando a cabeça. Então,
eu tô aqui para evitar que você quebre a cabeça, tá? Para te ajudar a fazer de primeira, tá? Então, ó, do lado de cá tem o acabamento dessa tira, aí tem um quadro para permitir que a alça seja regulável, e do lado de cá vai vir o outro acabamento. Aí eu já passei cola dos dois lados. E vou encaixar a minha alça, que também já tem cola. Ó, encaixei e vou costurar fazendo o X, tá? Igual eu fiz na outra. Começo com o retrocesso. Aqui eu já vou fazer um X aqui de uma vez. Volto fazendo um X. E termino o meu quadro com retrocesso. Estou com todas as opções eletrônicas da máquina desligada para você ver o processo certinho. Então, a alça tá pronta. Essa é a alça. Eu vou reservar porque a gente só vai usar ela depois que a peça estiver pronta, tá bom? Então, vamos começar, então, agora, colocando forro no nosso bolso interno. Então, aqui, ó. O que que eu fiz aqui? Deixa eu te mostrar. Aqui é o meu forro interno. Então, esse forro, ele vai cobrir toda a extensão, tanto da parte de cima quanto da parte de baixo, e o meio. E onde eu vou colocar o meu bolso? Eu vou olhar aqui, ó, se eu quero que a costura da emenda fique em cima, eu tenho que medir aqui, ó. Vou colocar aqui minha parte de cima e meu bolso tem que ficar abaixo dessa parte de cima, tá? Então, eu vou fazer assim. Eu coloco aqui a parte de cima, que eu quero que essa emenda fique em cima. Se você preferir que fique embaixo, você tem que medir diferente. Aí aqui eu vou fazer uma medição de mais ou menos 17 centímetros. Um risco de 17 centímetros, tá vendo? Eu acho que esse risco tá meio torto agora. Nossa, tá muito torto. Eu tô olhando meio de lado, aí eu não tô vendo direito, não. Aí 1 centímetro para baixo. E um risco no meio. Borracha que não apaga nada. Ó, esse aqui é o risco, esse quadrinho aqui, ó. Nas laterais eu vou costurar, na do meio eu vou cortar. Então, que agora eu tenho que colocar aqui atrás, ó, meu forro. Só que meu forro, ele não vai ficar no meio lá atrás, não. Ele vai ficar assim, ó, sobrando tipo um pouquinho. 2 centímetros só aqui pra cima. Então, eu posiciono, ó, sobrando aqui, tá dando pra ver aqui a sobra, ó. Sobrando mais ou menos 2 centímetros pra cima. Coloco forro de frente pra forro, ó. Frente do bagum com frente do bagum. Vou clipar aqui nas laterais. Aí eu vou costurar em volta desse retângulo. Então, um ponto pequeno aqui, pode ser 3. Vou costurar em volta desse retângulo. Vocês já sabem fazer bolsos internos, né? Eu já ensinei pra vocês várias vezes. Mas quem tá aqui pela primeira vez, vou ensinar agora. Vou te mostrar a costura, você vai ver melhor.
Aqui, ó, do lado de cá ficou cheio de linha, não tá dando pra ver direito. Mas aqui, ó, é um retângulo que eu fiz, tá vendo? Aí aqui no meio desse retângulo, posso tirar esses clips. Aqui no meio desse retângulo tem uma linha. E eu preciso cortar essa linha. Então, eu dobro aqui no meio, acho a linha e faço um pique só aqui na linha, ó. Só um pique. Porque senão vai cortar ela toda torta. Entro nesse pique com a minha tesoura e faço o corte contínuo no meio desse retângulo. Mas quando chega aqui nas bordas, eu venho um pouquinho pro lado de cá e um pouquinho pro lado de lá. De um lado e do outro. Indo pras quinas, sem cortar a linha. Deixa eu mostrar aqui, ó, o que eu fiz. Tá? Nas duas pontas, ó, você faz duas quinas. Ok? Pra facilitar eu passar esse bolso pra trás, eu passo cola aqui, ó. Nós não começamos a fazer a pochete ainda, né, gente? A pochete mesmo é muito fácil de fazer. Vocês vão ficar admirados de como ela é rápida e fácil. Esses preparos, essas invenções que eu faço aqui, que demoram um pouquinho mais. Mas a pochete em si é muito rápida de fazer. Mas como a aula era pequena, eu fui colocar etiqueta com vocês, né? Vamos fazer bolso interno de novo, que a gente já sabe fazer. Aqui, ó, eu abro esse buraco e passo o meu forro por dentro dele. O meu forro é o retangular. Já passei cola dos dois lados. Aí eu vou acertar aqui, ó. Já passei cola, eu vou acertar essa dobra, pra que fique toda bem certinha aqui, ó. Tá vendo? Como eu já passei cola, ele fica bem certinho, mesmo antes de costurar. Então, essa dica da cola, você pode usar a dupla face, se você preferir, pra fazer essa colagem aqui agora. Eu gosto de usar a cola de contato, porque sai mais em conta. Mas olha só, fica um retângulo perfeito. Agora eu vou pegar aqui o meu zíper, corto ele uns 4 centímetros maior do que o comprimento aqui. Então, se aqui ficou com 17, eu acho que eu fiz com 17, né? Então, eu corto 20 centímetros do meu zíper. Vou colocar ele aqui atrás já com cursor. Então, deixa eu passar o cursor aqui. Ó, o cursor voltado para a esquerda, parte do forro, lado direito do forro para cima, eu vou colocar meu zíper aqui dentro. Lembrando que o cursor tem que fechar para a esquerda, tá? Aí você coloca ele aqui no meio, os dentes dele vai aparecer aqui no meio, você pode colar se você preferir, para facilitar para você, com cola de contato, com fita dupla face. Aí você começa a costurar com retrocesso. Eu tô só guiando aqui no olho mesmo. Tiro o cursor do caminho. Ó, eu vou tirando o cursor do caminho, mas de modo que ele vai ficar fechado depois. Tá vendo? Desço. Agora eu vou costurar o outro lado do meu zíper. Venho aqui para a lateral, como eu já coloquei meu cursor, eu posso fechar essa lateral também e termino o retrocesso. Ó, isso do lado direito. Você não tá vendo a costura porque tá com linha branca, mas aqui no zíper atrás você consegue ver a costura que eu fiz, tá vendo? Aí o zíper fica todo preso. O que que eu tenho que fazer agora? Colocar esse cursor aqui no meio, vou puxar esse forro pra cá. Tá vendo que eu deixei sobrar 2 centímetros aqui? Pra poder costurar essa parte nele, ó. Então, agora eu vou costurar a ponta do meu forro. Fazendo acabamento, ó, tá vendo? O forro ficou do avesso aqui, porque o lado direito dele tá pra dentro do bolso.
Então, esse pedaço de forro aqui tinha 28 por 25. Então, 28 é o comprimento para ele poder ficar com 14 assim no final. Agora, aqui nas laterais, ó, eu posso costurar ele direto no forro. Então, eu venho aqui na lateral do forro e já costuro aqui, prendendo tanto o bolso no forro, quanto prendendo as laterais do bolso. Já faço uma costurinha aqui, prendendo o bolso. E ele fica todo firme, não fica virando pra cima. E prendo também a lateral, né? Aí o que sobrar assim, ó, aí você já pode refilar para deixar o seu forro redondinho de novo. Por que que esse bolso ficou meio que no meio do forro? Por quê? Aqui vai ser a parte de baixo e aqui vai ser a parte de cima da minha pochete. E o meio da minha pochete vai ser essa, então o bolso tem que ficar mais ou menos nessa posição, tá? E aí você pode contar aí, deixa eu ver quantos centímetros que deu pra baixo. Eu desenhei ele com 11 centímetros da borda de cá pra baixo, tá? Pra facilitar a sua vida aí, 11 centímetros. Aí eu já deixo esse forro preparadinho, prontinho, esperando pra poder terminar a peça. Agora nós vamos colocar zíper na parte da frente da nossa peça. Então, ó, esse é o principal. E esse é o acabamento. Eu vou passar uma cola, vou colar esse acabamento que eu fiz no mesmo material, mas não tem problema, pode ser o mesmo material, você pode brincar com as cores, você pode colocar um croco aqui e um montana em cima, tudo branco, você pode colocar um croco e um croco de outra cor em cima, você pode brincar com as cores, com as tonalidades, depende do que você quer pra peça. Eu quero uma peça mais social, então eu vou fazer ela toda branca com dourado, tá? Por isso que eu coloquei o nome dela de Madeline Moderna. Tipo uma princesa moderna, né? Aí eu vou posicionar aqui. Ele bem na bordinha. Já tá com a minha etiquetinha. Agora eu vou costurar com um ponto maiorzinho, porque agora é um ponto de acabamento. Então, eu vou vir aqui já prendendo ele. Aqui na lateral nem precisa, mas aqui embaixo, ó. Um pontinho de retrocesso. Bem na bordinha eu tô costurando com meio pé de máquina. Olha o detalhe, fica bem discreto, é pra ser discreto, tá? É pra ele estar aqui, mas ele ser discreto. Aí eu já posso colocar o forro aqui atrás. Não, vou colocar esse forro depois. Ó, vou recortar meu zíper, que tem que ser maior do que o caminho aqui. Já vou colocar meu cursor, então eu tenho mais um cursor, né, que eu deixei prontinho aqui. Lembrar de deixar ele fechando para a esquerda. Então, ó, a posição que eu vou colocar ele é essa, ó. Tá? Vou colocar ele assim. Eu fiz esse caminho aqui certinho pro número 5, tá bom? Então, o zíper número 5, que você tem que usar aqui agora. Ele vai ficar bem na bordinha daqui, ó. Eu vou pegar aqui uma dupla face, pra você ver que dá pra fazer com a dupla face também. Eu vou colocar a dupla face aqui pra poder posicionar o meu zíper no lugar. Ele tem que estar fechando pra esquerda. Ó, essa é a posição que ele vai ficar, tá? Ó, ele tem que bater certinho aqui. E atrás eu vou colocar já meu forro. Então, eu vou colocar mais uma fitinha dupla face aqui, atrás dele, pra prender meu forro aqui atrás dele.
Assim, eu já costuro o forro, deixando ele aqui embutidinho aqui atrás. Olha, já tá tudo no lugar. Forro, zíper. Agora eu posso costurar. O que eu tenho que costurar? Só esses 3 lados aqui, ó. Eu começo por essa lateral. Retrocesso. Tô usando aqui ponto número 5. Tira do caminho, ó, nós estamos fazendo aqui como um corte seco, então você não pode fazer essa bolsa nesse tipo de costura que eu tô fazendo com material que desfia, tá? Porque nós estamos fazendo aqui, ó, um corte seco, a gente não tá embutindo costura aqui não. Então presta atenção em qual material que você tá usando. Porque aqui ficou em corte seco. Mas não use materiais de corte seco porque eles são muito grosseiros, mas tem vários sintéticos que comportam assim, ó, esse não desfia em nada. Ó, fica muito bom, tá? Então, ó, cortei o zíper aqui, olha o acabamento de dentro do bolso. Porque eu já tinha colocado, posicionado meu forro bagum também aqui. Então, meu zíper, vou deixar ele aqui pro meio, tá certinho. Aqui nessa parte agora, é hora de eu prender esses prendedores. Então, eu vou prender esse prendedor logo acima dessa costura, ó. Logo acima dessa costura, eu prendo meu prendedor aqui na borda. Se você preferir fazer uma costurinha no prendedor antes de colocar ele na ferragem, pode, porque ele vai ficar mais forte. Ó, prendi um lado. O outro na mesma altura. Use essa linha como medida para você não deixar um lado mais alto que o outro, tá? Aí você recorta o excesso arredondando essa pontinha de acordo com o molde principal, que é a frente. Deixa ele aqui, ó, reservado. Agora a gente vai pegar essa parte e essa e vamos juntar uma na outra. Então essa costura aqui é necessária, Simone? Eu considero muito necessária porque dá forma para pochete. Então você precisa fazer essa divisão. Ou você coloca essa parte menor aqui pro fundo ou pra parte de cima. Eu vou colocar pra parte de cima, preferência minha. Mas tem alguns modelos que você vai ver aí que ela tá pra baixo. Então fica a seu critério, se você quer colocar essa parte menor da costura pra baixo ou pra cima. Eu vou colocar ela na tampa. Você pode colocar ela no fundo. Então, como eu vou colocar ela pra tampa, depois que eu juntei as duas, eu vou fazer assim, ó, a junção dela aqui, eu vou jogar ela pra trás da parte de cima, que eu quero essa costura de rebatimento em cima. Ponto número 4. Vou rebater a costura com meio pé de máquina. Tô costurando pra parte de cima, já vou te mostrar. Ah, Simone, eu quero fazer sem essa emenda, já tudo de uma vez. Você pode fazer, é só você descontar a margem de costura. Mas esse negócio faz um acabamento melhor, tá? Fica mais encorpado. Então, aqui, ó, eu dobrei ele pra cima, porque eu vou colocar essa parte como tampa. Então, eu virei ele pra cima, tá? E rebati a costura, ó. Tá bom? O que que falta fazer agora? Agora a gente vai colocar o forro aqui. Eu acho que eu vou colocar esse forro embutido, deixa eu ver. Vamos achar o meio. Então, você coloca aqui, ó, costura com costura. Acha o meio daqui de cima. Costura com costura, acha o meio aqui de baixo. Faz a mesma coisa aqui, ó. Junta. Acha o meio aqui no zíper. O zíper não pode dar picote. Eu vou dar um picotezinho aqui e vou queimar. Ó, dei um leve picote, ó. E vou dar uma queimadinha pra ele não desfiar. Isqueira acabando. Ó, queimei. Embaixo também tem que achar o meio. Então, dobro. Dou um picote aqui no meio, aqui de baixo. Agora eu vou fazer a junção de tudo isso. Eu vou tirar esse cursor aqui do caminho. Aqui, ó. Vou fazer a junção aqui, ó, meio da parte de cima, já que eu escolhi que essa parte de cima vai ser a minha emenda menor, tá? E meio aqui embaixo.
Aí você vem fazendo a junção de tudo. Traz o forro junto. Que o forro já tem que estar aqui embutido, o forro da frente, tá? Olha isso, ó. Você vai montando, você coloca primeiro as duas pontas e depois você faz a junção das laterais. E vai dar certinho. Ó, tipo um pastel, tá? Agora do lado de cá também, eu já juntei ponta com ponta. Agora eu venho encaixando as laterais. Olha que a pochete em si é muito simples, gente. Da hora que a gente começou a fazer a pochete, foi na hora que a gente colocou o zíper aqui, ó. É muito simples. O preparo do material, né, que a gente ficou mais um tempo, colocando etiqueta e tal. Agora é costurar toda essa volta. Tá vendo que eu não tô colocando forro? Vamos colocar o forro embutido, para você não precisar colocar viés nessa peça, gostou? Então vamos lá, você pode começar a costurar de onde você quiser. Eu vou começar aqui por baixo. Ponto pequeno para fechar a peça, então ponto número 3, um pé de máquina que eu vou usar. Não deixa nada enrugar. Vou deitando aqui assim para você poder ver, tá? Não deixa nada enrugar. Como eu não coloquei vivo, não tem um lado certo para eu deixar pra cima na hora de costurar. Mas eu prefiro deixar essa parte, que é maior, porque se for enrugar alguma coisa, é nela que vai enrugar. Então, eu já vou controlando aqui. Se eu achar que tá enrugando, eu já acerto pra não dar rugas. Mas agora, ó, eu tô costurando onde tem zíper. Principalmente aqui onde tem zíper, você tem que tomar muito cuidado pra não costurar só o sintético de cima sem costurar o zíper junto. Tem que costurar o zíper junto com um pé de máquina. Ó, o cursor, eu vou tirando ele do caminho, porque o cursor pode atrapalhar, fazer minha costura ficar torta. Então vai chegando o cursor, ó, eu vou empurrando ele pra lá e pra cá. Foi pra lá. Pra deixar o caminho livre pra mim. Pra eu caminhar, desfilar. Gente, essa aqui pra você costurar na máquina doméstica, muito tranquilo, viu? Muito tranquilo. Leve, uma peça super leve de costurar. Você não precisa fazer no croco, mas como tá chegando a estação de frio aí, chegando os rodeios, né? Um animal print é muito bem-vindo. Ó, costurei tudo, agora é hora de colocar o forro. Então, vou te mostrar como que a gente vai colocar o forro embutindo tudo isso, tá? Você vai pegar o forro, essa aqui é a parte de trás, então o forro teria que estar assim. Então, eu vou colocar aqui assim. Então, vamos achar o meio, né? Tem que achar o meio. Vamos achar o meio desse forro, ó. O meio de cima aqui e o meio de baixo. Igual a gente fez aquela hora no espelho, nas costas. Então, ó, essa parte vai ser a parte de cima. Cuidado pro seu bolso não ficar de cabeça pra baixo. Então, eu vou colocar ele aqui, ó, de frente pro meu zíper, ó. Tá vendo, ó? Em pé. Em pé. De frente pro meu zíper. Aí eu coloco aqui. Aí eu vou clipar agora assim, ó. Ao contrário. Forro embutido aí pra vocês. Então, uma peça lindíssima, sem viés e sem vivo. Do jeito que vocês gostam, ó. Vem de um lado, agora vem do outro. Não é difícil porque a peça é leve. Então, se eu coloquei o principal do lado de lá da minha frente, agora eu coloco o forro do lado de cá. Pra ele ficar embutido.
Ah, Simone, não quero fazer embutido. Então, você podia prender já. Costurar já o forro nas costas. E agora passava viés, tá bom? Mas essa peça sem viés dentro vai ficar muito mais bonita. Ó. Vou chegando aqui no final, eu tenho que deixar uma parte aqui no final sem costurar para eu poder desvirar a peça, tá? Então, coloco meio com meio, só para eu saber. Mas esse final aqui na parte de baixo, eu não vou costurar, porque eu tenho que desvirar a peça. Então, vamos lá costurar isso. É só você costurar em cima da última costura aqui, ó. Deixa o forro pro outro lado e costura em cima da última costura, deixando uma abertura boa embaixo, tá? A abertura vai ficar lá no fundo da peça. Onde tem o zíper, vai ficar tudo costuradinho. Vai passar na mão assim pra ver se não tem nada embolado. Aqui é onde tá o zíper. Então, muito cuidado nessa parte, pra você não embolar nada, não dar prega em nada. Vai conferindo se tá costurando tudo. Eu tô fazendo a mesma coisa que eu fiz aquela hora, colocando a parte de trás. Só que agora eu tô colocando forro, então eu tô colocando do lado oposto, tá? Porque eu vou fazer embutidinho. Depois eu desviro, o forro vai estar todo assentadinho no lugar, vai ficar só uma beirada embaixo pra gente fechar depois. Você vai ver que não tem segredo, é muito fácil. Eu não faço costura à mão, nem nada disso não. Ó, tô chegando aqui embaixo, quando chegar aqui embaixo, eu vou parar de costurar. E vou fechar esse fundo aqui depois. Então, ó, retrocesso, né? Eu comecei com retrocesso, termino agora com retrocesso. Olha como ficou. Ficou uma abertura aqui pra eu desvirar, tá? Aí eu tenho que conseguir desvirar sem rasgar o meu forro. Não é difícil porque a peça é leve, a peça não tem vivo. Então, você vai ter facilidade na hora de fazer isso. Deixar a abertura bem grandinha. Só vou devagar pra eu não marcar o meu croco todo, né? Senão machuco o croco com a unha. Olha o tamanho das unhas. O croco é PVC, ele não é resistente igual os materiais que eu costumo trabalhar, que são sintéticos, fundos de malha, não. Ó, a primeira vez que eu desviro, ele chega no avesso. Ó, encontrei o avesso da minha peça. Tá vendo meu bolso aqui, ó? Ó, aqui meu bolso. E aqui é o principal, né, que a gente vai desvirar depois. Se eu tiver certeza que tá tudo certo, que eu acho que tá, deixa eu conferir aqui. Mas tá sim, tá tudo certo. Eu já posso fechar essa beirada aqui. Como que eu vou fechar essa beirada? Ela vai estar sobrando um pouquinho assim, ó. Então, eu posso dobrar ela aqui por cima, tá vendo? Eu posso dobrar ela por cima, que ele vai estar sobrando um pouquinho. Essa parte que ficou aberta sobra 1 centímetro. E como o meu forro não é de desfiar, então você não pode trabalhar com material que desfia nessa peça, para fazer esses acabamentos que eu tô fazendo. Agora eu vou costurar. Vou fazer uma costurinha aqui como se fosse um viés, entende? Só que só nessa beiradinha, para acabamento aqui do fundo. Então eu confiro para ver se não tem nada dando pregas. E venho costurando esse forrinho aqui, fazendo esse acabamento. Aí, você faz uma costura com menos de 1 pé de máquina, pra não aparecer lá fora. Essa costura vai aparecer só aqui dentro da bolsa. E mesmo assim, você vai estar usando a cor da linha igual a cor do forro, tá? Então, em vez de você passar viés em tudo, fica só essa costurinha aqui embaixo, ó, tá? Vou cortar essa linha aqui. Agora, vamos desvirar.
Desvira com carinho, para não machucar o seu croco. Que nós vamos ver o lado direito da peça. Na verdade, nós já acabamos, né, praticamente. Eu vou colocar um detalhe a mais ali, que eu vi que vocês queriam muito. Mas é dispensável, não é obrigatório fazer com esse detalhe que eu vou colocar a mais, tá? Simone, o filme de recorte não solta de costurar ele virado? Se você tiver feito direitinho, pregado ele direitinho, não vai soltar. Não é pra ele soltar nunca. Tanto que ele é feito para roupas, uniformes, tá? E ele não solta. Olha aqui, ó. Puxa e puxa. Já tá linda, não tá? Ó. Bolso embutido. Se você quiser rebater uma costura nessa beirada aqui, pode, viu? Eu acho que vai ficar melhor. Rebater uma costura nessa borda aqui de cima, ó. Pra assentar esse sintético. Senão aqui vai ficar meio... Ó, vou rebater uma costurinha aqui nessa borda de cima do zíper. Pra ficar mais assentadinha a costura. Ó, um retrocesso de um pontinho só pra ficar bem discreto. Ó, eu rebati a costura aqui, ó, da boquinha aqui, tá? Olha que linda a nossa pochete. Ela tá vazia, né? Mas ela cheinha vai ficar fantástica. Agora eu vou colocar a alça. Então, eu vou colocar a alça aqui. E aqui. E tem um outro detalhe que eu quero colocar. Olha, a alça. Tem um outro detalhe que eu quero colocar, que é uma corrente. Que o modelo que vocês viram, alguns tinham corrente e vocês gostaram muito. Então, me pediram. E eu vou colocar corrente para ficar bem parecido com o protótipo. Então, aqui já tem, ó. Um dos elos tá aberto. Eu vou colocar ele aqui. Depois que eu colocar aqui, eu fecho esse elo. Então, eu pego uma pontinha com um alicate, a outra pontinha com o outro. Queria que o meu de jacaré tivesse aqui agora. A pegada do de jacaré é melhor e eu não sei onde eu coloquei ele. Ó, prendi. Agora eu preciso do outro elo pra prender do outro lado. Ó, abri o elo também. Coloco aqui no meu último elo fechado. Coloco do lado de cada minha meia argola. E fecho. Olha que bonita. Então, vamos colocar algumas coisas aqui dentro dessa pochete? Olha aqui, a pochete já tá cheia de produtinhos que eu levaria pra balada comigo. Eu vou abrir e vou te mostrar o que eu coloquei aqui, tá? A minha corrente ficou lindona aqui. Eu vou te passar a medida da corrente e ficou linda a corrente combinando com a logo, tá vendo? Tudo dourado, que lindo que ficou. Então, o que eu tô levando pra balada comigo, ó? Um antitranspirante. Tô levando meu bichinho de pelúcia, um batom, uma sombrinha, para não estragar a prancha se chover. Então, coube aqui uma sombrinha, um perfume, uma buchinha de cabelo. Então, isso que eu coloquei. E aqui dentro, ó, desse bolso, que eu deixei aqui fechadinho, mas já pode abrir o bolso, fica o dinheiro, o cartão de crédito, né? As coisinhas delicadas, tá? Então, vamos voltar pra cá, minha sombrinha. Buchinha de cabelo, batom, perfume, antitranspirante e meu bichinho de pelúcia.
Gente, olha que fantástica que ela ficou. Olha que linda. Eu preferia a costura aqui em cima, mas você podia deixar a costura embaixo, tá? Não tá linda? Será que é o que vocês queriam? É como vocês pediram, como vocês sonharam? Então vou vestir ela pra gente ver. Olha aqui. Minha pochete tá bem pesada, que vocês viram que eu coloquei coisas bem pesadas dentro dela, né? Mas olha que linda que ficou com a corrente e a minha logo. Nesse detalhe que é quase imperceptível, mas pessoalmente faz toda a diferença. Olha que linda. Aí, aqui pode ser também uma alcinha de mão, ó. Tá vendo? Ficou linda, né? Olha o tamanho dela. Eu achei perfeito. Achei incrível. Aí, pra tirar, é só soltar aqui. Então, tá usando muito ela assim, né? O pessoal usa assim pra frente pra poder sair e tal, despojado e tal. Eu achei fantástico esse modelo e o pessoal me pediu muito esse modelo, apesar de que eu já ensinei 3 ou 4 pochetes no canal, mas essa é diferente. É um modelo assim bem feminino, bem chique. Eu amei, simplesmente amei. Espero que vocês também tenham gostado. Então, até a próxima aula. Um beijo no seu coração. Tchau!